Pare, respire, ouça com mais do que os ouvidos, ouça com o que restou da sua alma. Este vídeo não é uma mensagem, é um espelho. E não é qualquer espelho, é aquele que reflete o que você passou a vida inteira tentando esconder. E se você tiver a coragem de olhar até o fim, vai descobrir algo que jamais será capaz de esquecer. Porque, no fundo, você sempre soube. Sempre houve algo dentro de você que não encaixava. Um incômodo silencioso, uma tristeza sem nome, uma raiva sem direção. Um grito abafado no porão da sua mente. Mas a vida moderna, com seus barulhos, suas telas, sua pressa, te ensinou a calar esse grito. Distrações, vícios, relacionamentos que são apenas anestesias, e assim você aprendeu a sobreviver. Mas Jung nos avisou: tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Você entende o que isso significa? Significa que tudo aquilo que você reprimiu, tudo o que você rejeitou, tudo o que você jogou para debaixo do tapete da consciência, vai retornar. E não voltará como um sussurro, voltará como um colapso. Uma depressão profunda, uma crise existencial, um rompimento violento, ou talvez uma série de acontecimentos que parecem injustos, mas que são apenas reflexos da sua alma tentando acordar você. Porque há um monstro dentro de você. Mas não se assuste, esse monstro não é mau, ele é a parte esquecida da sua força. Ele é a sua sombra. E toda sombra é feita daquilo que foi excluído, rejeitado, negado. Você reprimiu sua raiva e perdeu sua coragem. Reprimiu sua tristeza e perdeu a sua empatia. Reprimiu seus desejos e perdeu a sua chama. E, sem perceber, foi se tornando uma versão adormecida de si mesmo. Educado, comportado, adequado, mas profundamente vazio. Porque quem foge da sombra, perde a luz. Você já reparou que os momentos mais difíceis da sua vida foram também os que mais te transformaram? A morte de alguém, o fim de um relacionamento, a traição de um amigo. Foram quedas, mas foram também chamados. Convites. Convites para mergulhar mais fundo. A dor é o disfarce da verdade. E enquanto você continuar fugindo dela, continuará fugindo de si mesmo. Por isso, agora eu te convido, não a entender, mas a sentir. Sinta tudo o que você tem evitado sentir. A raiva do pai ausente, o ressentimento da mãe controladora, o ciúme, o orgulho, a inveja, a vergonha. Tudo isso também é você. Sim, é assustador, porque você foi ensinado que tudo isso era errado. Mas Jung dizia: a verdadeira iluminação não é imaginar figuras de luz, mas tornar consciente a escuridão. Ou seja, crescer não é se tornar perfeito, é se tornar inteiro. E para se tornar inteiro, você vai precisar descer. Descer ao porão. Descer ao inferno da sua psique. Descer sem mapa, sem garantias, sem aplausos. É solitário, é árduo, mas é libertador. Porque só quando você enfrenta o que te assombra é que descobre o seu verdadeiro poder. Você não é apenas luz, você é fogo. E o fogo, quando aceito, não destrói, purifica. Agora escute com atenção. Você não precisa consertar sua vida, você precisa integrá-la. Integrar o seu medo com sua coragem, integrar a sua dor com a sua sabedoria, integrar a sua sombra com a sua luz. E como se faz isso? Primeiro, parando de mentir para si mesmo. Pare de dizer que está tudo bem, pare de fingir que superou, pare de minimizar a sua dor. A dor que não é honrada vira doença. A emoção que não é sentida vira sabotagem.
Você precisa se tornar radicalmente honesto. Olhar no espelho e dizer: eu ainda estou ferido. Eu ainda não sei quem sou. Eu tenho medo e isso é humano. Aceite. Aceite o seu caos, porque é no meio do caos que nasce a ordem. Jung chamou esse processo de individuação. É o caminho pelo qual o ego se alinha ao self, à sua essência. É o retorno para casa, para você. Mas saiba que esse retorno exige sacrifício. Você terá que matar o personagem que construiu para agradar os outros. Vai ter que queimar máscaras, cortar laços e, principalmente, renunciar ao conforto de não ser quem você é. Isso dói, mas a dor da autenticidade é infinitamente menor do que o vazio de uma vida vivida com medo. E é aqui que entra o clímax da sua jornada. Você precisa escolher. Escolher entre continuar sobrevivendo em paz com o mundo ou começar a viver em paz com a sua alma. Você precisa escolher se quer continuar fingindo que não dói ou se vai finalmente se permitir sentir. Você precisa decidir. Vai continuar sendo escravo da imagem ou senhor do seu ser? E se a sua alma ainda estiver acordada, mesmo que seja por um fio, você já sabe a resposta. O mundo não precisa de mais gente perfeita. Precisa de gente real. Gente que tenha coragem de dizer, eu não sei. Gente que tem coragem de dizer, eu sofri. Gente que tem coragem de dizer, eu estou me curando. Isso é poder. Esse é o novo homem, a nova mulher. Alinhados com o self, guiados pela sombra, iluminados de dentro para fora. E se você sentiu isso, então sua jornada já começou. Agora, antes de ir, feche os olhos mais uma vez. Respire fundo e diga em voz baixa, com toda a convicção da sua alma: eu não fujo mais de mim. Eu aceito a minha sombra. Eu sou inteiro. Se isso falou com a sua alma, não ignore. Curta o vídeo. Comente. Eu encaro a minha sombra. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque isso é só o começo. Cada vídeo aqui é um passo para sua libertação.